Oi pessoal, eu sou o professor Hugo e hoje a gente vai continuar discutindo o princípio da indução finita. No vídeo passado, a gente apresentou esse princípio na sua forma mais simples. No vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas variações nesse princípio que vão permitir a gente resolver mais problemas usando indução. A primeira alteração, a primeira variação, é o caso base. No nosso vídeo anterior, a gente tinha como caso base P1 sendo verdadeira. Mas essa não é uma suposição necessária para você aplicar esse princípio. Você pode começar supondo que Pn0 é verdadeira para algum n0 natural. Que você pode supor 0, sendo o n0 sendo 0, o n0 sendo 2, 3. E, nesse caso, se a gente manter o princípio, o passe indutivo, que nem a gente fez no vídeo passado, a gente chega à conclusão que Pn é verdadeira para todo n natural com n maior ou igual que o n0. Tá certo? Então, se a gente começou do 3, a gente vai provar que do 3 em diante as afirmações são verdadeiras. Por outro lado, uma troca que a gente pode fazer no próprio passe indutivo. No outro vídeo, a hipótese de indução era Pn ser verdadeira. Nesse vídeo, a gente vai trocar essa hipótese de indução por uma hipótese mais forte. E a gente vai supor, então, agora, que não só Pn é verdadeira, como todas as pKs antes do n, indo até o n0, são verdadeiras também. Se a gente conseguir provar que, sob essa condição, Pn mais 1 é verdadeira, a gente vai chegar na mesma conclusão aqui de cima, que a Pn é verdadeira para todo n maior ou igual que o n0. Só uma observação aqui. Quando a gente está fazendo a indução com essa hipótese, a gente chama isso de indução forte. E a grande moral da ideia aqui é que talvez seja difícil na indução simples você deduzir que a Pn mais 1 é verdadeira. Porém, se você parte dessa hipótese mais forte, que as pK são verdadeiras para todo k entre n0 e n, talvez seja mais fácil chegar nessa conclusão. A gente vai mostrar daqui a pouquinho no próximo quadro, como é que funciona esse princípio na prática. O nosso primeiro exemplo de hoje é um resultado bastante conhecido, que é o teorema fundamental da aritmética, de fatoração em números primos. Ele diz para a gente que todo número natural maior ou igual que 2 pode ser escrito como um produto de um ou mais números primos. Só para lembrar aqui, o número primo é um número que tem exatamente dois divisores, 1 e ele mesmo. Como é que a gente prova esse resultado por indução? No nosso caso, o caso base é n igual a 2. E, bem, 2 é primo. Então, 2 é o produto de um número primo. Tudo bem. Então, está tudo certo, a gente já fez o caso base. Como é que a gente vai fazer o passo indutivo? E a gente vai fazer, dessa vez, por indução forte. Então, a gente vai assumir que, se a gente pegar um número natural n mais 1, então, de 2 até n, todo número pode ser escrito como um produto de um ou mais números primos. A gente vai fazer isso aqui dividindo em casos. O primeiro caso é o caso em que n mais 1 é primo. Se n mais 1 é primo, n mais 1 é o produto de um primo, ele mesmo. Então, nesse caso aqui, está ok. No segundo caso,
que é o n mais 1, é composto, a gente sabe, então, que n mais 1 é o produto de A vezes B, onde A e B são naturais, com A e B entre 2 e n, porque como ele é composto, a gente pode supor que um deles não é 1, nem o próprio n mais 1. Só que nesse caso, pela hipótese de indução forte, a gente sabe que, então, pela hipótese, eu sei que A é o produto de vários primos, vai ter um certo primo P, vou chamar PK. PK eu já usei, antes vou usar PR. E o B é o produto de outros primos. Vou escrever aqui para evitar confusão. Assim. Só que como o n mais 1 é A vezes B, a gente pode escrever o n mais 1 como sendo igual ao produto de P1 até PR e o produto de Q1 até QS. Como todos esses números são primos, você deduz que n mais 1 é um produto de primos e conclui a prova. Simples, né? O nosso segundo exemplo vai ser o seguinte. A gente vai tomar G, um grafo conexo, e aqui por conexo, deixa eu explicar o que eu quero dizer. Eu quero dizer que para qualquer par de vértices no meu grafo, eu consigo fazer um caminho seguindo pelas arestas do meu grafo, que sai do vértice inicial e para no vértice final. Então eu vou considerar um grafo conexo com pelo menos 2 elementos, e o que a gente vai demonstrar é que nessas condições eu sempre posso excluir 2 vértices de tal forma que os grafos que sobram ainda vão ser conexos. Deixa eu só explicar o que eu quero dizer com excluir 2 vértices, esse G menos x1. Se eu tivesse, por exemplo, esse grafo aqui, que é um triângulo, quando eu digo excluir um vértice, se eu excluo esse vértice, eu apago também as arestas associadas àquele vértice. Tá certo? Bem, a gente vai demonstrar esse resultado por indução forte, que nem a gente fez antes. O caso base vai ser uma indução forte no número de vértices do nosso grafo. A gente vai considerar que o nosso grafo tem 2 vértices. Então, nesse caso, quando eu tiro um vértice do G, eu fico com um grafo de um vértice só. Mas, por definição, um grafo de um vértice é conexo, porque se eu só posso ter um par de vértices, né? Que é o vértice ele mesmo, um princípio e um fim. Então, não tem nenhuma aresta, mas o caminho é o caminho vazio que liga esse vértice ele mesmo. Como é que fica o nosso passo indutivo, então? Deixa eu desenhar aqui um grafo, que vai servir para a gente raciocinar.
E esse é um grafo conexo. E se G menos X é conexo para todo vértice X, como eu tenho pelo menos dois vértices, acabou. Eu posso escolher dois vértices aqui e está tudo bem. Então, eu posso supor que tem algum vértice X, tal que quando eu apago ele, o grafo que resulta não é conexo. Nesse nosso caso, a gente vai apagar esse vértice X aqui do meio. Nesse caso, o grafo que a gente obtém, ele pode ser escrito como uma união H1 até HM. Então, se cada grafo HI é conexo, e o M é maior ou igual a 2. Tá certo? Então, eu tenho aqui o H1, aqui o H2, e aqui o H3 nesse caso. Eu vou construir agora o grafo HI', que vai ser obtido a partir de cada HI, e eu vou colocar o X de novo no meu grafo HI. Ou seja, pegando aqui o X, eu vou desenhar de novo todas as arestas que existiam no G anteriormente, ligando o X a um vértice do HI. O que acontece? Esse grafo ele é conexo, porque o HI já era conexo e o X eu liguei de volta. Porém, quantos vértices tem o HI'? Ele tem menos vértices do que o G, porque os vértices das outras componentes conexas não estão nesse grafo. Ele tem pelo menos dois vértices também, porque ele tem o X e algum vértice do HI. Segue então da hipótese de indução que existem dois vértices, x1i e x2i, tais que HI' menos x1 e HI' x2i são conexos. Porém, é claro que pelo menos um desses dois não é o x, já que eles são vértices diferentes. Só pode ser um deles o x. Então, vamos supor que é o x1i, que não é o vértice x aqui. Por exemplo, esse vértice aqui. Se eu traçasse de volta todas as arestas que passam pelo x no grafo G original, o que eu obteria no final das contas era um grafo conexo. Por quê? Porque esse HI' que a gente tinha aqui era conexo, cada uma dessas componentes é conexa e eu estou ligando o x dessas componentes. Então, o que eu sei aqui é que G menos x 1i é conexo para todo i que é igual a 1 até m. Só que, como a gente observou antes, eu tinha pelo menos duas componentes conexas. O m é maior ou igual que 2. Por esse motivo, quando eu faço o i variar, eu consigo obter pelo menos m pontos que desconectam o grafo, observando, então, que existem pelo menos dois pontos... Não, desculpa. Eu consigo tirar m pontos
cujo grafo restante ainda é conexo, e dessa maneira, como m é maior ou igual que 2, eu consigo tirar 2 pontos cujo grafo resultante ainda é conexo. E isso conclui a demonstração.